Percorrer determinadas distâncias dentro dos ônibus do transporte coletivo muitas vezes já é incômodo. Agora imagine juntar veículos lotados e som alto de músicas ou telefones em viva voz. Situação quase insuportável. Mas um vereador aqui de Goiânia quer diminuir essa poluição sonora. Veja na reportagem de Alex Atanásio e Raimundo Rocha. Como se não bastasse todos os problemas enfrentados pelo usuário do transporte coletivo, em tempos de aparelhos eletrônicos, é preciso conviver com outro vilão: o barulho dentro dos ônibus. Dona Sebastiana conta que às vezes tem gente que não se toca e coloca o volume dos aparelhinhos lá nas alturas. Geralmente esses adolescentes, né, colocam aquelas músicas, esses rap, né, essas músicas, né, bem barulhentas. Outra hora, às vezes é a pessoa no telefone mesmo, que fala alto demais ali, eles acham que todo mundo, né, você fica sabendo o assunto da pessoa todinho. E a reclamação contra o barulho e os mesmos ritmos tocados dentro dos ônibus praticamente é unânime. Às vezes a gente tá muito apertado, os ônibus apertados, o povo coloca funk, rap lá, tudo é meio bagunçado. Mas não são apenas os passageiros que se incomodam com o barulho de outros usuários. Os motoristas contam que com este trânsito cada vez mais frenético, fica difícil se concentrar ao volante. Já começa a trabalhar já com dor de cabeça, entendeu? É um problema mesmo, entendeu? Um problema. Depois de tanta reclamação, o vereador Carlos Soares apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal que proíbe a emissão de sons em alto volume no interior dos ônibus, sendo permitido apenas o uso de fones de ouvido. É música, é futebol, pregações de diversas religiões, que ele possa continuar usando, mas que ele vai ter que usar a partir da aprovação dessa lei um fone de ouvido e só ele apreciar o que ele quer apreciar, e não levar para todo o ônibus, porque isso tem incomodado muito os usuários dos ônibus. A proposta polêmica prevê que, no caso do motorista se sentir incomodado com o barulho dentro do ônibus, esse passageiro barulhento vai ser convidado a se retirar do ônibus. Todo projeto que se apresenta a casa tem um trâmite legal que tem que ser feito, e nós estamos agora esperando que o retorno dele para casa, para que a gente possa dar um encaminhamento e aprovar o mais rápido possível. E para saber quais são os direitos e também os deveres dos usuários do transporte coletivo, eu converso agora com a advogada especializada em direito civil, Catiúce Alencastro. Oi, Catiúce, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lira? Catiúce, como trabalhar com isso aí, né? Porque cada pessoa quer ali ter o seu aparelho celular e ouvir a sua música, mas é um incômodo. É complicado. Boa tarde a todos que nos assistem. Enfim, o projeto de lei ele é interessantíssimo, inclusive, porque parte de uma ideia de bem comum, né? E visa o melhor para a população, mas a complicação vai ser efetivo, não vai, como legislar a respeito disso, mas é principalmente baseado numa ideia de boa convivência, que se todos tivessem, que nem sempre acontece. Provavelmente não seria necessário legislar sobre isso. Certo. E essa situação já existe, já foi colocado, outros municípios já têm também essa lei? Sim, sim. E como é que funciona, Catiúce? Porque a gente está aqui querendo saber como é que vai funcionar exatamente. Isso. Veja bem, o projeto do vereador traz o seguinte: no caso de uma situação onde o volume do som de alguma pessoa está incomodando dentro do ônibus, ele tem que ser solicitado que desligue o aparelho. Caso essa pessoa não concorde com esse convite, ele pode ser convidado pelo motorista a descer do ônibus, né? Então, assim, se tratando de uma pessoa que já está num ambiente ali, quebrando uma regra de conduta comum, né, da população, você pensa, vai ser atendido? Não vai, né? Vai ter eficácia? E não existe previsão de uma multa, pelo menos no projeto de lei que está sendo apresentado. Mas caso o motorista necessite, ele pode solicitar a força policial para tirar a pessoa do ônibus. Gente, o motorista já tem tantas atribuições, né? A gente sabe que não tem aí o cobrador mais, e ele ainda vai ter mais essa? Exatamente. De acordo com o projeto? Já existem outros municípios onde tem vigorando lei nessa mesma formatação e também sem a previsão de multa. Em São Paulo, por exemplo, no projeto de lei havia uma previsão de multa e ao ser sancionada foi vetado, né, a aplicação da multa. Funciona lá?
Infelizmente, apesar de ter buscado muito, eu não encontrei dados para saber da efetividade dessas leis nos municípios onde elas já estão, né, funcionando. É uma pena, porque fica essa dúvida, resolveu ou não resolveu o problema efetivamente? Porque é um problema, sem dúvida, a gente sabe, tem o trânsito, tem toda a situação dos ônibus lotados, e ainda tem alguém com um som, né, ligado alto. O desconforto, ele é inegável e é importante, sim, que se pense em legislar no sentido de buscar defender, né, garantir os direitos coletivos que vêm acima do direito pessoal de cada um. Então, a gente, infelizmente, assim, tem que torcer para que o aviso que vai ficar registrado em cada um dos ônibus coletivos sejam suficientes para que as pessoas criem essa conscientização, né, do direito do próximo. Com certeza. Que as pessoas tenham aí educação e respeito pelo próximo e que a Câmara Municipal de Goiânia possa discutir um pouco mais e trazer todas as informações em relação a esse projeto de lei do vereador Carlos Soares. É o que todos nós esperamos. Catiúce, muito obrigada por participar aqui do TJ. Boa tarde. Boa tarde. Eu conversei agora com Catiúce Alencastro, ela que é advogada especialista em direito civil.